Vamos conversar sobre a importância do estilo de vida, em especial da atividade física, no manejo da pessoa com obesidade. Eu estou aqui com a doutora Nariane Holanda, nossa colega, querida endocrinologista da Paraíba, e a gente vai conversar sobre alguns dados que foram apresentados na Obesity Week em Atlanta e vamos discutir um pouquinho essa questão, né? Eu fiz endocrinologia e fiz medicina do esporte e é uma das minhas bandeiras, né? É o estímulo à prática de atividade física regular e de um controle de alimento de uma forma mais saudável. Mas como obesidade, na sua biologia, nós temos uma doença complexa, multifatorial, que é recidivante e que não tem cura, tem controle, o estilo de vida ele faz toda a diferença. Mas também, ao contrário, a gente não pode praticar inércia terapêutica, né? Ou aquele famoso discurso desse comer menos e gastar mais energia. A gente sabe que a doença não é só isso e boa parte dos pacientes não respondem apenas ao estilo de vida. E a necessidade de perdas de peso maior, elas não são alcançáveis apenas com o estilo de vida. Nariane, fala um pouquinho do que tu viste na Obesity Week e depois a gente troca algumas ideias sobre a questão. Então, Clayton, a mensagem é muito clara, né? A combinação exercício físico e terapia medicamentosa é um grande aliado, né? Essa combinação ela deve existir. Como você falou, o exercício ele não tem só o benefício na potencialização da perda de peso e na manutenção, mas também em todos os outros aspectos, inclusive aspectos emocionais. A gente percebe isso na nossa prática clínica, como o paciente melhora de todos os aspectos emocionais, físicos, de disposição, sono, com a prática de exercício físico. E os dados que foram apresentados aqui no Obesity Week mostraram dados dos estudos SURMOUNT 3 e 4, que foram estudos que avaliaram o impacto da tirzepatida no tratamento da obesidade, né? E esses estudos, eles demonstraram que iniciar a atividade física, mesmo antes da terapia medicamentosa, pode potencializar a perda de peso desses pacientes. Mas não só potencializar a perda de peso, mas também promover uma melhor manutenção do peso perdido. Inclusive, eles mostraram dados que aqueles pacientes que conseguem perder uma boa quantidade de peso e por algum motivo param o tratamento, seja por uma questão financeira ou efeitos colaterais, eles conseguem manter melhor o peso perdido quando estão em atividade física. Diminui o reganho de peso. Diminui o reganho de peso. O percentual de peso reganhado. Exatamente. E eles mostraram que essa população que descontinuou o tratamento, 16% deles conseguiram manter o peso perdido quando existia essa prévia de atividade física intensiva antes e durante o tratamento com a tirzepatida. Isso sem falar, a gente não tem nesse estudo específico, né, mas a melhora da composição corporal, principalmente da gordura visceral, a gente tem em outros estudos, né, mas com o exercício físico isolado, a gente tem dados que o exercício ele ajuda a preservar a massa muscular ou pelo menos minimiza a perda de massa muscular, ele potencializa a perda de massa gorda, ele minimiza a perda de massa óssea, que também em grandes perdas de peso pode acontecer, e principalmente esse olhar sobre a gordura ectópica, né, que é a preocupação hoje que nós temos em relação à obesidade, não é do peso em si, mas principalmente da distribuição de gordura e da quantidade dessa gordura, e isso faz toda a diferença com o exercício físico, aí reforçando a questão contra a inércia terapêutica, né? O cara que faz exercício e usa medicamento, ele tem uma resposta melhor. A gente tem dados com outras medicações também mostrando, né, quando a gente intensifica o estilo de vida, a resposta terapêutica é melhor, a composição corporal pode ficar melhor também. Então, acho que esse novo olhar na Obesity Week, a gente acompanhou diferentes palestras, sempre mostrando a importância da gente olhar a composição corporal, medidas de adiposidade, nem que seja circunferência abdominal, principalmente cintura, altura. Sim. Eu acho que é
algo que foi muito falado, Discutido mas aqui. algum método adicional, nós temos discutido também a proposta da comissão do Lancet, né, que também redefine obesidade utilizando algum tipo de métrica de distribuição de adiposidade. Então, a gente está falando de medicação potente que melhora desfecho e de uma atividade que muitas vezes é pouco valorizada, que é a intensificação do estilo de vida. Aliados, o resultado é melhor. Perfeito. E uma coisa que você falou, Clayton, que vale a pena comentar, é o cuidado com a saúde óssea. E o exercício físico, ele entra aí como um ponto fundamental. Nós ainda não temos dados robustos que comprovem qualquer relação do uso dos agonistas de GLP-1 com fraturas, por exemplo. Aqui foram apresentados alguns dados, algumas meta-análises. Não existe nenhuma comprovação que aumente o risco de fratura, mas a gente sabe que qualquer perda de peso pode resultar em uma perda de massa óssea. Se isso vai resultar em aumento do risco de fratura ou não, é uma incógnita que a gente ainda vai entender no futuro. Mas que diminui um pouquinho a massa óssea, diminui. Diminui um pouquinho. E se a gente faz atividade física, vários estudos já demonstram, inclusive com terapias não medicamentosas, por exemplo, cirurgia bariátrica, a terapia nutricional, né? Quando a gente faz ali a atividade física nesse processo, existe uma repercussão muito positiva na saúde óssea e a gente tem que ter esse ponto como um aliado também na redução do risco. Tem um estudo que eu sempre gosto de mostrar que ele avaliou qual o melhor tipo de exercício, a gente está falando de estilo de vida, né? De exercício em pacientes idosos com obesidade, né? E ele mostrou que qualquer tipo de exercício dá mais ou menos a mesma perda de peso, em torno de 9%. Mas o que muda são exatamente essas variáveis, né? Então, por exemplo, a capacidade aeróbia, ela melhora com o exercício aeróbio, né? A perda de massa óssea é menor com o exercício resistido. A perda de massa magra também é menor. Só que quando se combinam os dois, a gente tem um efeito benéfico muito maior. Então, nós estamos aqui falando do bem cuidar do nosso paciente com obesidade. Nós temos hoje medicamentos que são mais eficazes na perda de peso, mas a gente não pode esquecer desse outro lado. E é isso que a ciência vem dizendo. Então, fica a dica, vamos incentivar cada vez mais a mudança de estilo de vida nos nossos pacientes, aliado, quando necessário, ao tratamento medicamentoso ou até cirúrgico. Certo? Certíssimo. Muito bom.